Investidor em Foco abre a semana falando de super quarta e das expectativas dos mercados para as decisões de política monetária, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos e em outras economias importantes. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse episódio do dia 20 de setembro. Camila Fioravante, nossa especialista em recomendação e portfólio, tudo bem com você? Oi, Rê, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, voltando de férias hoje e retomando aqui as gravações com você. Quero dar bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e a gente segue aqui dando uma atualizada sobre os mercados. Muito bom, bem-vinda de volta também. Você já voltou numa semana super especial, porque tem super quarta, e essa semana começa justamente com as expectativas dos mercados voltados à decisão de política monetária dos Estados Unidos. Depois a gente vai falar de Brasil, mas quero saber de você, Camila, se lá em solo americano vem mais alta na taxa de juros pela frente. Maravilha, Rê. Começando pelos Estados Unidos, que é de fato, né, o mais importante para os mercados, e com certeza, né, vem novas altas ali pela frente, principalmente agora nessa próxima reunião, uma nova alta. O próprio Fed reforçou em sua última decisão de política monetária que as próximas decisões de alta de juros dependeriam de informações quanto às perspectivas econômicas do país, né, que seriam divulgados ali nos próximos meses. E o que nós vimos na semana passada foi o índice de preços ao consumidor, o CPI dos Estados Unidos, que registrou uma alta de 0,10% em agosto. Né? A leitura ali acabou surpreendendo o mercado, que esperava uma leve retração, e a leitura indica que a inflação segue disseminada por lá, com aceleração principalmente dos componentes de bens e serviços. Então, dessa forma, os dados reforçam, sim, a necessidade do Fed seguir com a postura dura na alta de juros, aumentando ali as apostas para uma nova alta de 75 pontos base na reunião de setembro, mas também tem algumas projeções, ainda que minoritárias, ali de um aumento de 1 ponto, né, mas acaba elevando as expectativas para a taxa ali ao fim do ciclo de aperto. Lembrando que em 27 de julho o Fed elevou a taxa de juros em 75 pontos, né, foi o maior valor desde 1994, então essa próxima elevação deverá ser a quinta em um ciclo de alta de juros que começou em março de 2022, né, em março desse ano. Então, do nosso lado, nós entendemos que o juro deve chegar a 3,25%, esperamos de fato essa alta de 75 pontos nessa próxima reunião do Fed. Perfeito. Bom, a gente fala em Fed, já que é super quarta. Aqui também vai ter decisão de política monetária do Copom nessa quarta-feira, e mais de 60% dos analistas de mercado acreditam que o Copom vai manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. Mas tem um grupo, Camila, que considera ainda um aumento de 0,25 ponto percentual. E aí, me conta, a Selic vai ou fica, hein? É isso mesmo. Tem analistas, né, de fato, enxergando essa nova alta de 0,25. No comunicado da última decisão, o comitê também informou, né, que eles avaliariam ali a necessidade de um novo reajuste de menor intensidade nessa próxima reunião. A nossa projeção aqui do nosso lado é que a Selic termine o ano em 13,75%, então não teremos uma nova elevação na reunião do Copom nessa quarta-feira, ou seja, interromperíamos ali o ciclo, né? Lembrando também, Rê, que nós tivemos uma subida muito forte na taxa de juros, então nós saímos do patamar de 2% para 13,75%. Essa última subida na taxa de agosto foi o 12º avanço, né, quando o Banco Central elevou meio ponto, mas são cenários diferentes quando a gente estava ali a 2%, onde a economia lá atrás pedia estímulo e agora a gente precisa mais de contração para combater a inflação. Então, a nossa projeção para 2023 começa a cortar os juros, ou seja, ano que vem corta juros e fecha o ano ali com 11%, próximo de 11%, e aqui para esse ano, para 2022, a gente encerra o ano a 13,75 sem novos ajustes. Agora, a grande dúvida, Rê, fica quanto ao que deve acontecer mais adiante.
Ontem nós tivemos o novo relatório Focus, que trouxe novamente piora nas expectativas para o IPCA de 2024, pela terceira semana seguida, né? Agora dessa vez de 3,47% para 3,5%, o que é um fator de preocupação diante do esforço do Banco Central para que a inflação convirja ali para a meta em um horizonte relevante que agora é 2024. Mas de curto prazo, Rê, são essas nossas projeções. A gente encerra 2022 a 13,75% e em 2023 a 11%. E as bolsas, hein, Camila, como é que estão se comportando, mesmo nesse começo de semana, por causa da super quarta? Lembrando que tem aí um quê de fuga de risco também, não tem? Exatamente, Rê. O mercado está bastante apreensivo, preocupado com as consequências dessas elevações para a economia e atividade global lá na frente, com os investidores iniciando a semana com bastante cautela, né? A expectativa pela decisão de política monetária do Fed na quarta-feira está e deve continuar norteando os mercados nessa semana. O que a gente está vendo são algumas bolsas globais cedendo, né? As bolsas da Ásia e da Oceania cederam. O petróleo também começou ali a semana recuando, depois deu uma boa recuperada, mas principalmente diante das preocupações relacionadas à demanda, né, com o aperto dos bancos centrais pesando no crescimento, em meio a um dólar também alta lá fora. O quadro é de incerteza, visto que a gente não sabe qual que vai ser a sinalização do Fed após a decisão sobre os juros, se a economia do país vai sofrer um pouso suave ou um pouso mais abrupto, não sabemos se entrará em recessão e se entrar, qual que vai ser o nível dessa recessão. Então, há esse receio quanto ao comunicado da Autoridade Monetária dos Estados Unidos, o Powell, né? A gente fala bastante dele aqui no podcast, né? Então, principalmente o mercado aguardando a fala dele, esperando ali qual que vai ser o tom que vai ser dado na entrevista coletiva depois da decisão e quanto às projeções do Fed para a economia americana, né, que já podem indicar recessão moderada nos Estados Unidos logo no primeiro semestre de 2023. Perfeito, atenção para isso então. E já que a gente falou bastante em juros, tem outros países que também têm decisões de política monetária essa semana, certo? Certo, Rê. Na quinta-feira tem decisão de política monetária no Japão, na Turquia, no Reino Unido e na África do Sul, com destaque aqui para a decisão do Japão, mas a previsão é de que a postura, né, do Banco Central japonês continue ultra-acomodatícia, né, ou seja, siga inalterada, e o Banco Central da Inglaterra, né, que foi adiado por conta da morte da rainha, e que desde dezembro do ano passado o Banco Central inglês vem elevando o seu juro básico continuamente, também para combater a inflação no Reino Unido, que segue próxima dos maiores níveis em 4 décadas, né? Então lá eles também sofrendo bastante com inflação. Então, verdade. Esses dois bancos centrais também são bastante relevantes aqui para a decisão nessa semana. Perfeito. E além de todas essas reuniões de política monetária super importantes na quarta-feira e também ao longo do final da semana, o que a gente mais tem na agenda, Camila? Maravilha, Rê. Nós já tivemos agenda bem tranquila essa semana, nós já tivemos decisão de política monetária da China ontem, né, na segunda-feira. Na sexta-feira saem os PMIs de várias partes do globo, inclusive Europa e Estados Unidos, então aqui indicadores bem relevantes. Mas, como já falamos, a decisão sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos, né, na chamada super quarta, é a grande expectativa da semana, bem como a coletiva de imprensa do presidente do Fed, o Jerome Powell, também. Então, esses são uma semana, né, não tão cheia de indicadores, mas muito relevante para o mercado. Perfeito, Camila. A gente acompanha daqui, quem está na nossa audiência também acompanha para entender um pouquinho dos rumos da política monetária dessas economias tão importantes. E boa semana para você, Camila. Muito obrigada, Rê. Muito obrigada aqui a todos os nossos ouvintes e uma ótima semana a todos. E obrigada a vocês que acompanharam mais esse episódio falando de mercado, do cenário econômico aqui no Investidor em Foco. A gente espera vocês para falar de planejamento financeiro no nosso videocast de quinta-feira. Não vale perder, viu? Até lá!